Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Eu sou Tabata Mori, missionária, jornalista e voluntária da equipe de comunicação da APMT, e hoje eu estou aqui com vocês com um assunto que eu amo de paixão: arte e missão. Será que a arte pode ser usada no campo transcultural? Quais os desafios para a contextualização da arte e a boa comunicação do Evangelho para outra cultura? E para esse bate-papo gostoso, estão comigo aqui hoje Elizabeth Rodrigues, sou missionária da IPC, Igreja Presbiteriana de Cuiabá, e candidata da APMT. E eu sou o Joaquim Ivanil Rodrigues dos Santos. Eu também sou missionário da IPC, Igreja Presbiteriana de Cuiabá, e também, junto com a minha esposa, candidato aqui na APMT. E sou um servo de Jesus e o sirvo através desses dons e talentos relacionados às artes. Ele é artista profissional, arte educador, ator, produtor e diretor de teatro e cinema. Ela é física nuclear, mas tem sido auxiliadora idônea de seu esposo como diretor executivo de peças e filmes, é roteirista e autora de livros. Ele é ainda artista plástico, escultor, modelador, desenhista e professor. Vocês são um casal que são todas as artes juntas em um único só casal. Eles também, como já falaram, são missionários da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, candidatos à parceria da APMT para desenvolver o Ministério de Artes onde Deus enviar. Joaquim, o que cristianismo tem a ver com arte? E o que arte tem a ver com missões? O cristianismo tem tudo a ver com a arte, porque lá em Gênesis fala que Deus é o criador de todas as coisas. E nesta criação, Jesus Cristo já estava participando juntamente com o Espírito Santo. Então, toda a beleza da criação comunica o grande artista que é esse Deus Trino. E o que a arte tem a ver com missões? Justamente isso, aquele que é alcançado pelo plano da salvação, porque ali depois o homem sofreu a queda pela desobediência, então toda essa imagem de Deus no homem foi deformada. Então, Jesus, o perfeito, veio para restaurar, né, esta imagem. Então, a partir do momento que eu sou restaurado pelo Evangelho de Jesus, então, esta arte me leva a proclamar o Evangelho. Aliás, o Evangelho, né, eu vou ter ele para proclamar, e a arte é um dos meios, ou uma das ferramentas, né, ou um dos instrumentos que eu uso para proclamar esse plano maravilhoso de salvação que me alcançou pelo amor, o amor que Deus tem pelo homem. Então, tem tudo a ver com missões. Elizabeth, então me conta um pouquinho mais especificamente o papel da beleza, porque a gente vê a beleza nas artes, mas também fora das artes, do que chamamos de manifestações artísticas, né? Qual o papel da beleza no Ministério da Reconciliação? Eu creio que o papel da beleza está muito relacionado com a graça, né? A graça de Deus é algo que todo cristão deveria entender em profundidade, né? Quando a palavra nos diz que Jesus Cristo estava reconciliando com o mundo a Deus em sua morte e morte de cruz, aí está a maior extrema beleza de Deus, né? No meu entender, tá? Então, o papel da beleza é fundamental, porque não existe nada mais bonito para o mundo caído de reconhecer e ver a graça de Deus manifestada em Cristo, que por meio da fé pode reconciliar o mundo a Deus. Uau, que lindo mesmo! O projeto que vocês desenvolveram anteriormente se chamava Arte para um Novo Propósito. Qual o propósito da arte? Qual era o propósito? Qual é esse novo propósito? Essa é para mim, né? Então, o grande propósito de todas as coisas, e especificamente da arte, é glorificar a Deus. O homem
ele foi criado para glorificar a Deus, né? O propósito da arte é esse. Eu fazia, antes desse alcance, dessa cosmovisão de Deus, eu fazia arte, não era para glorificar a Deus. Então, o novo propósito agora é justamente este, de glorificar a Deus a partir daquilo que ele me capacita a fazer. Nem sempre a arte é para glorificar a Deus, por causa da queda. Por exemplo, nós temos, né, como falamos, temos o exemplo, por exemplo, da Arca de Noé. Eu acredito que aquilo foi uma obra de arte espetacular para um homem caído. Mas quem foi que deu? Foi Deus. Né? A Arca da Aliança, o tabernáculo, tudo que Deus foi dizendo para que fosse feito, foi feito por homens, mas foi dado por Deus. E temos um exemplo de uma arte, que aí eu entro, é o bezerro de ouro. O bezerro de ouro, olha que coisa interessante, e eu acho isso muito profundo, isso eu aprendi com meu esposo. O bezerro é feito de ouro, o metal mais precioso que eles tinham na peregrinação deles, certo? Foi feito por um homem de Deus, um sacerdote, um homem de Deus. Foi feito em meio ao povo de Deus, com toda a sua beleza. Era um bezerro. Imagina hoje um bezerro de ouro. Nós temos vaquinhas espalhadas na rua, certo? Em algumas épocas. Imagina isso de ouro. Então, uma beleza, uma escultura feita por um homem, coisa maravilhosa, com o melhor que eles tinham. E não foi para glorificar a Deus. Certo? Pelo contrário, foi um símbolo da rebelião que eles já tinham no coração. Então, nem sempre a arte é uma manifestação para a glória de Deus. Né? Porque nós estamos num mundo caído. A arte é uma manifestação para a glória de Deus a partir do coração do artista, já recuperado, reconciliado com Deus, através do novo nascimento em Cristo Jesus. Mas pensando assim na arte que é cristã e que ela em si glorifica a Deus, ela sempre tem fins evangelísticos? A arte que glorifica a Deus sempre tem fins evangelísticos? Acho que tudo passa pela intenção do coração, né? Por Do artista ou do grupo de artistas ou das pessoas que se dispõem, né, para fazer. Então, a intenção é de glorificar a Deus, porque Ele é que sonda a mente e coração. E quando você está glorificando a Deus através do seu ministério, você está evangelizando também. Por quê? Porque a pessoa vai ver a diferença que existe entre o que você está fazendo, né, e aquele que um outro artista em uma outra época fez, que aquele artista não tinha a intenção, né, de glorificar a Deus. Quando vocês decidiram ser missionários, vocês tiveram algum tipo de crise do tipo, como vou usar a minha profissão no campo missionário? Eu, particularmente, nunca tive crise, e porque eu percebi o momento do meu chamado. Eu dou o exemplo, por exemplo, eu me identifico muito com o chamado de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Então, num determinado momento, ele caiu na sua... Eu caí na minha estrada de Damasco e reconheci que precisava passar aí um tempo separado com o Senhor para que ele pudesse me capacitar a integrar-me no contexto da sua igreja para poder ser instrumento de bênção, tanto no meio da igreja quanto fora da igreja, no caso, os gentios. Olha, eu não sou artista profissional, né? Então, assim, quando nós nos mudamos para os Estados Unidos, eu não podia trabalhar na minha área lá, porque o visto de trabalho era do meu esposo, né? Era o visto de artista, que foi uma longa história, né? E bem sucedida nos Estados Unidos. Então, o meu visto era de acompanhante, eu não pude trabalhar lá. Então, eu me submeti completamente ao ministério dele, Art for a New Purpose. Eu fui a diretora executiva do projeto dele nos Estados Unidos. Eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Por exemplo, hoje eu não estou trabalhando aqui no Brasil na minha área, né? Então, assim, para poder fazer o curso e me filiar, eu tive que abrir mão de muita coisa. Então, não foi uma crise, mas foi um processo. Vocês trabalharam nos Estados Unidos e na República Dominicana, e eu queria saber um pouco, pensando em missões transculturais, né? A arte possui uma linguagem universal ou também, pensando em arte para missões, é necessário uma contextualização quando pensamos num campo transcultural? É necessário uma contextualização.
Não que nós vamos contextualizar a mensagem do Evangelho. Não, essa nunca deve ser contextualizada. O que deve ser contextualizado é a forma que eu transmito essa mensagem, que é pura, única e universal, uma verdade absoluta, nas diferentes culturas. Né? Então, eu tenho que estudar a cultura, nós temos que ter um pré-conhecimento dessa cultura, porque, às vezes, por exemplo, se nós levarmos a cultura brasileira, por exemplo, alguns gestos, né? Sei lá, de louvor, sei lá, alguma coisa assim, lá pode ser um palavrão. E o que é palavrão lá, para nós pode não ser. Então, eu não posso chegar com a arte brasileira, porque somos brasileiros, na República Dominicana, ou nos Estados Unidos, ou na Hungria, porque eu posso ofender as pessoas. Outra coisa também é ir e participar do que as pessoas estão expondo e fazendo, para que você não participar fazendo, mas observando o que elas têm, como elas se manifestam na arte, na culinária, por exemplo, comida, né? A comida, por exemplo, quando você vai para outro lugar, você tem que estar se contextualizando, né? Então, tem muitas vertentes aí. Você, por exemplo, na República Dominicana, que nós somos primeiro para a República Dominicana, eu fiquei 6 meses transitando a pé. Eu ia de casa para o centro, eu ia para o mercado de flores, eu ia para o mercado de alimentos, eu ia para muitos setores que tinham exposição dos artistas locais, para que eu pudesse entender qual que é o tipo de manifestação que ele tem nas suas artes. Também procurei ver a área da dança, a área da música. A dança é completamente diferente. O próprio teatro em si, eles trabalham de uma maneira diferente. Então, eu não fui chegando, eu fui fazendo, nem me mostrava como artista. Eu chegava como admirador, como observador. E aí você vai ganhando a confiança, né? E você vai podendo ter a abertura também nas minhas exposições, nos locais onde eu tinha oportunidade de criar obras novas, de elaborar obras novas, eu também elaborava obras de acordo com a cultura. Minhas de acordo com a cultura, para que eles também vissem a valorização, né, do que eles têm. Vocês aí, ouvintes do nosso podcast, vão pensando aí como vocês podem, a partir desse conhecimento, pensar em arte, em missões, em evangelização, seja missões urbanas, mesmo no seu contexto, seja missões transculturais. E eu espero que, ao ouvir esse nosso bate-papo, vocês estejam se sentindo motivados a trabalhar para o Senhor e refletir a sua glória. Chegou o mês que te inspira a fazer missões o ano inteiro. Agosto é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil e a APMT vai realizar uma programação especial para você, sua família e sua igreja. Todos os sábados, às 15h, teremos nossa conferência missionária online, falando sobre a responsabilidade da igreja na missão. Vamos falar sobre base bíblica de missões, vocação, envio, parceria e cuidado integral do missionário. Então, anote aí, você é nosso convidado para participar todos os sábados do mês de agosto, às 15h, no canal do YouTube da APMT. Conferência Missionária Online, te inspirando a fazer missões o ano inteiro. Nós estamos aqui com Joaquim e Elizabeth e nós temos mais algumas perguntas. Vocês acham que, em geral, a igreja tem dificuldade de entender o ministério do artista como trabalho missionário? Por quê? Tabata e todos que estão aí nos ouvindo, eu acho que, sim, a igreja tem dificuldade de entender por esta questão que a igreja não tem a dimensão completa do que é a arte. Ok? Então, a igreja precisa se ater desse ponto específico a partir da leitura da palavra de Deus, a partir da exposição de todo o propósito de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, de que aí está embutida a maravilhosa arte, né, de Deus na criação, a própria arte da regeneração, do homem no plano
maravilhoso de Cristo a partir da obra da cruz, a mensagem da cruz. Então, quando eu falo da mensagem da cruz, só a mensagem da cruz, só não. A mensagem da cruz em si traz toda esta exposição desta arte de Deus. E João fala que Deus é amor. Então, você quer obra mais maravilhosa do que o amor? Né? Então, se manifesta tudo. Então, a igreja precisa, realmente. A gente tem grande dificuldade. Eu tive muita dificuldade lá na década de 80, muita dificuldade na sequência, quando me tornei artista profissional também. Por isso, eu migrei. Eu fui para projetos sociais, eu fui para outras exposições. O grupo da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte que nós tínhamos lá como amador, nós saímos e fomos ocupar os espaços culturais da cidade de Belo Horizonte durante quase uma década, com pessoas cristãs de várias denominações, preparadas durante um ano para expor esse trabalho com a finalidade de trazer essa mensagem reveladora da graça de Deus a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então, sim. Eu acho que o grande problema das nossas igrejas hoje, e eu vou falar isso baseado na percepção, né, na experiência, é a mescla que há entre, por exemplo, um artista se converteu. Então, o pastor, eu não vou dizer o pastor, né, vou dizer a liderança, permite esse artista entrar no setor, digamos, cultural da igreja. Esse artista, às vezes, não está preparado. Ele não passou por um processo de santificação. Ele recebeu a Cristo, ele foi salvo, mas o processo, a santificação é um processo. Então, essa pessoa mal levantou a mão, ela já está no pau. O despreparo e o afã por atividades para prender as pessoas, para dizer assim, não, na minha igreja você pode, porque, né, o problema para mim é a mescla. Né? Às vezes a gente vê a doutrina de Balaão. Então, assim, não é que há uma divisão entre o sagrado e o profano para nós reformados. Não é isso. É que as pessoas, para ministrarem, elas, dentro de uma igreja, elas têm que estar preparadas. E isso passa pelo processo de discipulado e santificação. Por isso que tem tanta confusão em ministérios de igreja, né? Em ministério de artes dentro da igreja. Qualquer manifestação de arte. Porque a pessoa ainda não foi curada, não passou pelo processo de santificação e, quiçás, muitas vezes as pessoas não são nem convertidas e estão na frente de grandes trabalhos. Elizabeth, de um lado a gente tem esse afã por usar a arte para atrair pessoas, especialmente jovens e crianças, e por outro lado a gente tem o para Deus. É para Deus, então... Como fica? Tá, então, aí tem uma outra coisa. Por exemplo, eu amo piano. Amo. Mas eu não posso chegar na minha igreja e falar para o meu pastor, pastor, hoje o piano é por minha conta. Sabe por quê? Porque eu não sei piano. Nem o meu pastor vai deixar, porque ele sabe que eu não sei tocar piano. Certo? Então, o fato de eu não saber, eu não posso ir lá na frente e tocar piano, porque vai ficar uma coisa horrorosa. Isso não acontece com a música dentro da igreja. Só toca na igreja quem sabe tocar. São os músicos que sabem tocar. Mas no teatro, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer arte. E sai o que sai. Né? E o pior de tudo, que depois nós aplaudimos. E no final do culto, nós vamos lá nos artistas, entre aspas, e abraçamos e falamos, mas foi maravilhoso, Deus foi glorificado. Sabe? Nós esquecemos de viver a palavra. E a palavra diz, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. A igreja tem que acordar que para uma arte ser valorizada e chamar a atenção do incrédulo, que pode ser um eleito do Senhor, que está ali, um artista, ela tem que ser bem feita. Para glorificar a Deus, ela deve ser bem feita. Deve-se buscar o conhecimento, buscar o estudo, pagar o preço do treinamento, o que nós não queremos mais. A definição de arte é atividade humana. É manifestação de ordem estética, de uma ordem estética que segue uma beleza. Né? E também tem aquele documentário que nós até estudamos num dos módulos, acho que foi do Fábio Ribas, né? Sobre a beleza importa, né? Tem um documentário que fala sobre isso. Até onde, né, a gente tem uma noção de beleza? Na cosmovisão de cada um, a beleza é uma. Então, a questão da avaliação dessa beleza. E a pessoa,
ela também tem que estar capacitada, né, para exercer essas atividades. Não pode ser assim, como diz no espanhol, a la ligeira, ou seja, de uma maneira de qualquer jeito, feita às pressas, né? Não. Como Elizabeth falou, a grande dificuldade nas igrejas é a igreja entender que precisa de capacitação dessas pessoas que estão interessadas em servir ao reino de Deus, dentro da igreja ou fora dela, com a arte que ele, o talento e o dom, né? O dom já vem e o talento ele tem que desenvolver, né? Nas habilidades que ele percebe que tem. Joaquim, você tem um trabalho teatral apresentado nos Estados Unidos, República Dominicana. O monólogo Não Foi um Drama Irreal. Você apresentou ele em português, inglês e espanhol em vários lugares. Eu queria saber o que esse trabalho tem de especial que você achou importante produzi-lo nas 3 línguas, em 3 culturas diferentes. Só destacando aqui que no inglês eu não cheguei a apresentar, mas em espanhol e em português aqui no Brasil, em espanhol na República Dominicana e também nos Estados Unidos, é a mensagem da cruz. Eu faço 9 personagens e todos caracterizados. Eu mantive o contexto primitivo, da igreja primitiva lá do 1º século, ok? É Jesus, Pedro, Nicodemos, todos com suas características. E todos os adereços e objetos que levaram e marcaram a Via Crucis. Então, eu tenho a espada, eu tenho a coroa, eu tenho os cravos, e todos esses objetos foram feitos durante 2 anos de preparação por mim em Belo Horizonte, para que realmente trouxesse a significação verídica. Eu fiz muitas pesquisas, tanto da coroa, quanto dos cravos, dos chicotes romanos, né? Tem vários modelos, e os específicos que castigaram Jesus, eu tenho todos eles assim na íntegra. E eu sou daquele que gosto de que o ator, o artista, ele possa tramitar dentro do seu universo ali, né, da cosmovisão ali do personagem, por exemplo, fazendo todos os seus adereços, não só memorizando o texto, mas indo no contexto, viajando na sua memória. A imaginação humana é fantástica, né? Deus nos deu essa imaginação. Então, a gente vai e vivencia. Então, você vai trazer algo bem verdadeiro. Por isso que o teatro não a gente vê assim, no futebol, por exemplo, Neymar caiu e fez um grande teatro. Não, está errado. Ele fez uma encenação. O teatro, ele é verdadeiro. Essa é a grande diferença. O teatro, ele propõe trazer a verdade do personagem que está dentro de uma história, de um contexto. Então, se eu pego todos esses detalhes e vou trazer isso na verdade da intenção do autor, né? E a intenção do autor da Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? É a própria Trindade em si, então eu vou trazer essa verdade com autenticidade e com autoridade. E aí a gente corre o risco de, fazendo uma arte, digamos, feia ou mal feita, e compartilhando a mensagem do Evangelho a partir de uma arte feia ou mal feita, a pessoa rejeita Cristo porque rejeitou a arte. Por causa do que foi mostrado. Porque nós temos contexto de comunidades evangélicas também que não têm tanto acesso a tantas informações ou acesso mesmo à cultura. Você procura ou mesmo líderes, pastores, vocês vão ver um teatro, mesmo que não seja com a mensagem cristã, mas que tragam valores humanos. Então, por aí vai, né? Então, é muito interessante tudo isso. Esse universo é muito amplo, e graças a Deus que você está trazendo essa iniciativa, e quem sabe a gente possa desenvolver mais isso para que as pessoas possam entender melhor esse ministério da arte, né? Pois é, fica a dica aí para você, nosso ouvinte, né, de trabalhar com a arte, trazendo beleza, significado, verdade, né, sem esconder isso tudo que a própria Bíblia nos chama a isso, né? Elizabeth, uma última pergunta. Você é roteirista e diretora executiva do filme Verdades Encobertas, Pecados Revelados, que fala do abuso sexual de crianças dentro da igreja.
Está vindo aí também um livro com o mesmo título. Este filme foi pausado pela quarentena, mas eu queria saber como a arte pode ser um instrumento de facilitação para tratar de assuntos tão sérios e pesados como o abuso sexual infantil. Ok. De onde veio também a inspiração é muito importante, né? Nós ficamos sabendo de coisas horrorosas dentro da igreja evangélica, né? Temos testemunhos, casos assim que... Então eu disse, Deus, como eu posso ser usada pelo Senhor para ajudar as vítimas que eu conhecia, né? E eu fiquei sabendo depois. Então, eu não diluí em nenhum momento a mensagem do evangelho nesse filme, né? E nem no outro também não. Eu não diluí, eu não diminuí, eu não abaixei o nível do evangelho para poder ter assim uma grande audiência. Eu não fiz isso não expus o pastor da igreja onde foi o caso, né? O caso é fictício, tá? A história é fictícia. Não expus a placa da igreja, a denominação, eu não expus o pastor, eu não expus os envolvidos, né? Eu tratei de uma maneira poética, coloquei nesse roteiro. Mas, Elizabeth, é fictício ou verdadeiro? Não, foi inspirado em fatos reais, mas a história é fictícia. Tá? O assunto do abuso ou dos abusos realmente aconteceram em uma determinada igreja, que eu conheço muito bem. Né? Mas a história é fictícia. Né? A história é fictícia, a igreja é fictícia, tudo é fictício. São os cuidados que nós temos. Outro cuidado que nós temos não tem cenas de violência, de exposição, nem cenas sensuais, nem libidinosas. Então, nós não expomos os adolescentes, ou criança, ou até mesmo o adulto, em nenhum momento. Né? Então, a história se passa... O objetivo do filme são dois. O primeiro é que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Né? Então, o assunto que aconteceu lá no passado, Deus vai trazer à tona para corrigir e santificar o seu povo. Certo? Porque Deus não é um Deus que esconde embaixo do tapete, como nós homens fazemos. O outro objetivo do filme é mostrar para todos que Jesus é capaz e suficiente para curar todo e qualquer trauma que qualquer pessoa tenha vindo passar. Ela pode precisar de um psicólogo, um instrumento da medicina, mas Jesus é suficiente para a cura de traumas. Então, esse é o objetivo do filme. É um filme muito bonito, eu sei que eu sou suspeita, o roteiro está muito bonito, a produção está bonita. Tivemos que parar por causa da quarentena, tínhamos lugares já, todos os lugares de filmagem, e alguns nós perdemos porque esses lugares, devido à crise financeira, foram fechados. Né? Então, nós temos que voltar a Cuiabá e praticamente começar do zero. Né? Apesar dos atores já estarem preparados e com seus papéis memorizados. Então, é um médio-metragem e de novo, nós estamos com todos voluntários. Né? E vai ser um bom trabalho, espero que sim. E o livro está sendo escrito em parceria, tá? Com pessoas que atendem nessas áreas, nessa área especificamente. É isso aí, querido ouvinte do podcast Missionando. Quanta inspiração para a gente se envolver de corpo e alma na obra missionária. E tentando resumir aqui em poucas palavras, a arte tem sua missão glorificar a Deus, o seu propósito. A beleza importa, não é qualquer arte de qualquer jeito. Precisa ser belo, porque Deus é belo. O evangelho e a arte devem mostrar a mesma verdade. Outra coisa, a igreja tem que reencontrar sua vocação para a arte com qualidade e arte que demonstre a verdade do evangelho. E arte e missão não só é possível, como é necessário. A gente viu aqui, é necessário. Querido ouvinte do podcast Missionando, eu não poderia encerrar o nosso bate-papo sem fazer um convite especial para você. Nós vimos
o quanto todas as manifestações artísticas podem ser usadas para adorar a Deus e para comunicar Deus para uma outra cultura. E como bem mostrou os nossos missionários transculturais Joaquim e Elizabeth, os desafios que essa missão traz. O meu convite é o seguinte: acessem o canal Elizabeth Rodrigues no YouTube e vejam um pouco mais sobre o trabalho deles. Você vai ver material sobre reciclagem, sobre modelagem, cinema. Inclusive, eu assisti ao filme Storm at Christmas, que foi livremente inspirado na parábola do filho pródigo. O casal produziu ele quando estava nos Estados Unidos trabalhando com imigrantes. Vocês vão ver que o pessoal do filme são todos imigrantes. Tem legenda em português, é só acessar e assistir. O canal é Elizabeth Rodrigues, Elizabeth com TH no final. E claro, façam contato, conheçam mais, apoiem o ministério, ofertem, orem. O e-mail é rodrigues.ejt@gmail.com. A gente vai deixar aqui na descrição o e-mail e o WhatsApp deles. E lembrando, toda terça, quinta e sábado tem podcast novo aqui no canal da PMT. Até semana que vem, um abraço! E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.